O recomeço não é fácil. É difícil. Mas é possível. Se é possível, eu quero. Então agora o povo está caminhando, voltando para a sua terra. Eu fiquei pensando, há um relato da primeira leva, e eram quase 50 mil pessoas que estão voltando para a sua terra. Existia avião na época? A viagem era como? A pé, ou camelo, ou algum animal. Ninguém recebeu assim, pode voltar para a sua terra, já estamos com as passagens compradas, da Gol, é só ir lá no aeroporto, entrar e voltar para a sua terra. Não. Todo recomeço demora tempo. Para quem está ao seu lado, você pode falar isso? Todo recomeço tem um tempo. E diga assim para ele: e muitas das vezes não sabemos o tempo, mas o Senhor do tempo está no controle. Você não sabe, mas o Senhor do tempo está no controle. E agora eles começam a voltar. O que me chama a atenção, quando você sai do lugar que era para você estar, o inimigo, ele acaba estabelecendo e ganhando terreno naquele lugar. Nós fizemos um evento aqui, uma vez, e conforme andávamos por essas ruas aqui, com alguns irmãos, eu fui tendo visões de que perdemos terreno. Aonde você não fica, aonde você não estabelece, porque o Senhor disse que aonde você colocar a planta dos pés, o que acontece? Ele te dá por herança. Então quando você sai do lugar que você deveria estar, alguém vai lá e estabelece lá. Já reparou quando você não se posiciona dentro da sua casa como deveria se posicionar para que outras pessoas aceitem Jesus? O inimigo estabelece o trono dele lá. Quantas pessoas falam: pastor, minha casa é um inferno? É um pedacinho do inferno, porque você não estabeleceu os seus pés lá e tomou por herança. Você fica à mercê. Então é isso que acontece com o povo. O povo está voltando para a sua terra. Mas existe alguém na sua terra? Existe. Além dos mais pobres que ficaram lá, outras pessoas acabaram chegando, outros povos, àquela terra. Então quando você não estabelece o seu lugar para o crescimento, como aconteceu com eles, que eles foram levados cativos, o inimigo vai ganhando terreno. Sabe, o inimigo gosta de estabelecer a sua casa sobre as nossas ruínas. Pega isso. Eram ruínas que estava lá, mas tinha gente morando lá. Eram ruínas que o pessoal estava lá? Era, mas existe gente morando lá. E sabe o que me chama a atenção? Quando Isaac está no meio dos filisteus e ele começa a tirar os entulhos dos poços. Quem conhece essa história? Ele não está cavando um poço novo, ali já era um poço. E tinha o que sobre aquele poço lá? Entulho. Então eu começo a entender que quando você começa a tirar o entulho, o que acontece? O inimigo fica furioso. A guerra, a palavra diz isso. E começaram a ficar inquietos por causa de Isaac. Quanto mais ele tirava o entulho dos poços, mais problema ele arrumava. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a tua vida. Aguenta firme os problemas que virão, porque você está mexendo o entulho. O inimigo estava morando sobre os entulhos, os filisteus estavam morando sobre os entulhos dos poços. Mas em nome de Jesus, você está voltando para aquilo que é teu, para aquilo que você nunca deveria ter saído. É a sua casa, é o seu ministério, é a sua família. Então nós vamos arregaçar as mangas e vamos começar a tirar os entulhos. E aí, sobre o livro de Esdras que eu quero ministrar hoje sobre a tua vida. A primeira coisa está em Esdras capítulo 1, versículo 1.
No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Eles só voltaram, irmão, porque havia um decreto do rei. O rei colocou um decreto, está liberado para voltar e para estabelecer. Você sabe o que significa um decreto? Só pode liberar decreto quem tem autoridade superior. Quem não tem autoridade superior não pode liberar decreto nenhum. Então, nesta noite, você só vai voltar porque o Senhor está liberando um decreto sobre a tua vida. Não há ninguém maior do que Ele, não há ninguém melhor do que Ele. Hoje Ele manda eu dizer para você: estou liberando um decreto para a tua vida. Para quê? Para você voltar para onde você precisa renovar, para onde você precisa recomeçar. Eu libero o decreto, uma palavra do rei é para ser cumprida. Versículo 4, a gente vai por versículos para a gente ir aprendendo. O decreto diz: todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Quando o rei manda um decreto, o decreto vem junto com o recurso. Vou liberar isso de novo para você poder pegar. Se você recebe o decreto, fique tranquilo, porque você também está recebendo o recurso. Se ele liberou uma palavra para a tua vida, ele está liberando também o recurso, que é o meio empregado para você vencer a dificuldade. E ele usou quem? Os povos que estavam ao redor. Então não se preocupe, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para que você seja restabelecido. Não importa, até o inimigo que você acha que é o teu inimigo, ele vai servir de ajuda para você. Pega isso. Versículo 5. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim para mim, não estou julgando você não, tá? Estou te dando uma palavra para te encorajar. Alguém diz assim para mim, inúmeras vezes: só sou eu lá em casa que aceitei Jesus. Eu passo uma prova tão grande, pastor, só eu, que luta, que dificuldade, minha família toda. Você devia se sentir um bem-aventurado. Porque ele começa falando com cabeças de família. Ele começa a levantar os cabeças para poder mobilizar tudo. Se você está aqui hoje, Deus está levantando você para mudar a história da tua casa, da tua família, as maldições que tinham lá. Então Deus está estabelecendo você hoje como cabeça. A gente pega tanto isso, para ser dono e rico. Não, Deus está estabelecendo você no reino espiritual para ser o cabeça. Para quê? Para acordar de madrugada e orar pela tua casa. Para acordar de madrugada e orar pela tua família. Para acordar de madrugada e orar pelos teus filhos. Deus estabelecendo você como cabeça, como sacerdote, como levita, para que o recomeço possa começar a surgir. Ainda dentro do verso 5, eu gosto de espremer, gosto de sugar. Ele diz assim: com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Deus fez o quê? Por quê? O que é despertar? Quando você desperta, alguém está fazendo o quê? Dormindo. Espírito sonolento. E você sabe que o sono, a gente pode trazer isso para os dias atuais, e muitas das vezes nós estamos acordados e estamos dormindo espiritualmente. Então o Espírito de Deus vem para poder o quê? Acordar aquele povo. Você fala com alguém dormindo? Fala. Você espera alguém dormir para você contar alguma coisa para ele? Não. Alguém dormiu. A minha esposa, sempre tem alguém, né? É 30 segundos, irmão. Deitou na cama, é 30 segundos. Pode parar de falar que ela não está lembrando mais de nada. 30 segundos no máximo. Acho que eu peguei, né? Ela dá aquele cochilo assim, ó. Então de vez em quando ela ainda... E eu me lembro de uma história, alguns anos atrás, posso falar, meu irmão?
que ela cochilando assinou vários cheques. Lembra aquela história de cheques? Que éramos para comprar alguma coisa, sei lá, e no outro dia ela não se lembrou. Aí eu descobri que era só esperar ela dormir um pouquinho para assinar cheque. Que maravilha! Foi só esperar um pouquinho. Mas na verdade nós não falamos com quem está dormindo, porque não vai adiantar nada. Então o que Deus está mandando dizer para você hoje? Hoje Ele quer despertar você. Acorda, meu irmão, não é o fim. Acorda, não é o fim. Você pode tocar na pessoa que está ao seu lado. De repente ele está dormindo espiritualmente, tá? Sacode ele um pouquinho e fala assim: acorda, meu irmão, não é tempo de dormir. Acorda. O Espírito de Deus que está despertando você agora. Não são as mãos dos irmãos, mas o Espírito de Deus desperta você para você recomeçar. No verso 7, está tudo dentro do decreto. Está tudo dentro do decreto. Fala comigo assim: está tudo dentro do decreto de Deus. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Olha o acordo. Quando a Babilônia invade de uma vez por toda Judá, ela leva os utensílios da casa do Senhor, os utensílios sagrados, introduz nas casas dos reis, dos seus deuses. O decreto também diz: tudo que era deles, tudo que pertencia à casa do Deus dele, vai voltar com eles. Sabe qual é o nome disso, irmão? Dentro do decreto de Deus existe restituição. Tu não vai voltar da mesma maneira. Dentro do decreto de Deus existe restituição. Só se você tem algo a ser restituído, levante as tuas mãos. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Fique tranquilo, você vai voltar com todos os utensílios da casa do Senhor. Isso é uma restituição de Deus para a tua vida. Olha só, se tu não crê, tu não precisa dar glória a Deus que eu não falo não, tá? Se você não queria, não precisa passar, pastor. Amém, tudo bem. Mas se você já está envolvido dentro do decreto do rei, pega, que eu estou liberando. Pega, que o Senhor está dizendo: você vai ser restituído. O inimigo vai ter que devolver. Em nome do Senhor Jesus. Devolve, pastor, devolve. Eu creio, Deus, na tua palavra. Devolveu a nossa vida. Estávamos perdidos, estávamos mortos, ninguém vivia mais. Israel, o Senhor devolveu a nossa vida. Estávamos perdidos, parece que vegetando. O Senhor foi lá e devolveu. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. Então Ele está restituindo algo para você. Aí eu quero que você vá para o capítulo 3. No capítulo 2 ele vai fazer o recenseamento do povo, a contagem do povo. Mas no capítulo 3 tem o início da construção do templo. O povo, ele tem a primeira coisa que o povo vai fazer quando voltar para a sua terra é reconstruir o templo. Esse era o decreto, essa era a ordem. No capítulo 3, no versículo de número 1, diz: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Alguns meses se passaram, a viagem demorou um tempo, e quando eles chegam lá, estabelecem lá, eles se unem. E quando a Bíblia fala em um só homem, é em um só espírito. E eu quero acreditar aqui hoje que todos nós estamos em uma só fé, em um só espírito. O mesmo espírito que vai estar trabalhando na tua vida está trabalhando na minha. Então nós somos como um. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e falar assim: eu estou contigo, meu irmão, eu estou aí contigo para orar por você, eu estou contigo para buscar. Nós somos um, nós vamos passar, nós vamos vencer. Deus fará proezas em nossas vidas. Verso 2, lindo, lindo, lindo. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o do Deus de Israel.
para sobre ele oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Há pouco tempo eu falei sobre isso. Antes de ter o templo reerguido, a preocupação deles foi primeiro estabelecer um altar. A Bíblia diz que eles firmaram a base onde era o templo do altar, porque agora tem lugar para se oferecer. E você sabe muito bem o porquê o altar? Altar é lugar de resposta de Deus. Você não pode recomeçar sem a orientação de Deus. Você não pode recomeçar sem resposta de Deus. Altar é lugar de interagir. É quando você apresenta e quando você recebe. E você não pode recomeçar sem estar interagindo com Deus. Então Deus nessa noite convida você a ir até o altar, a estabelecer mais uma vez os princípios, os sacrifícios estabelecidos na lei de Moisés. É estabelecido para você como um adorador. Então nesta noite Deus convida você a edificar o teu altar. Eles fazem isso primeiro. Mas sabe o que eu acho bem visível aqui? Eles começam a edificar o altar sobre o terror dos povos. Não estava tudo bem lá na terra não, quando voltaram? Não. Existem pessoas estabelecidas lá, pessoas que moravam lá. E era o terror dos povos. Vamos derrubar, vamos invadir, vamos fazer. E sabe uma das coisas que o inimigo mais gosta de fazer, irmão, com a gente? Ele gosta de trabalhar no campo da nossa mente. Quando ele diz para você, sorrateiramente, lentamente, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não tem recurso, que você não tem decreto, isso vai acabando com você, isso vai minando você. Por isso que eu dou sempre um conselho para toda a igreja. Todo dia você precisa ter o teu devocional com Deus. Todo dia você precisa estar orando com Deus, estar lendo uma palavra, porque senão ele vai minando as suas forças. E daqui a pouco você acaba acreditando na história dele. Mas você consegue edificar o teu altar, ainda com dificuldade. Ainda que o terror do inimigo, dos inimigos contra a tua vida, você vai estabelecer um altar firme. 3:4, capítulo 3, verso 4. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto diário, segundo o número ordenado para cada dia. Se tem uma das coisas que o inimigo fica furioso é quando em nós há festa. Fala de novo isso aí. Quando em nós há festa, barulho de festa, de júbilo, ele não suporta. A festa é a alegria. Como eles estão se alegrando que nem ainda reergueram o templo, nem começaram ainda, eu já posso me alegrar antes. Porque eu já tenho decreto. Quem tem decreto pode se alegrar. Se você tem decreto hoje, tira esta cara emburrada, fechada, e pode sorrir, pode se alegrar, porque se tem decreto de Deus, há júbilo do Senhor. Há uma história na Bíblia que os povos observam lá na tenda de Israel. Olha, existe um barulho de festa lá, meu irmão. Não tem como atacar agora, por quê? Porque se tem festa, o Deus deles está se manifestando na festa. Então quando o inimigo escutar barulho de festa dentro de nós, vai falar assim, não dá para entrar agora não, porque ele está interagindo com Deus. Deus desceu na vida dele, Deus está trabalhando na vida dele, Deus está cobrindo ele, Deus está brindando ele, por isso ele pode festejar. Glória a Deus. Verso 9. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Se você quer recomeçar, sabe uma das coisas que faz com que a gente comece a recomeçar e depois a gente acaba desistindo? É tão difícil recomeçar. E quando a gente vai recomeçando, a gente acaba desistindo. Por quê? Porque faltou vigilância. Faltou vigilância. E o Senhor fala assim, vigiai. Primeiro, antes de orar, ele fala para você vigiar. Quando ele vai ao monte com os seus discípulos, ele fala, você não pode nem um pouco vigiar comigo?
Hoje existe o decreto de Deus para a tua vida. Mas Ele está mandando dizer para você, não deixe de vigiar. Fique alerta, fique atento. Não pare de não pisque nem um minuto. Fique atento. Observe por onde o inimigo pode entrar. E por onde ele entrar, você monta a guarda ali. Você tem a armadura de Cristo para se proteger e também para atacar com a palavra de Deus. Então, nesta noite, Deus está chamando um povo para recomeçar, mas também para vigiar. Capítulo 4. Estamos aí na trajetória do recomeço do tempo. Capítulo 4, versículo 2. Se tem uma das coisas que o inimigo gosta muito de utilizar, está aqui no versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias. A Zorobabel e a quem? Aos cabeças. Por que aos cabeças de família? Porque tocando na cabeça, tocando naqueles que precisam estar firme. Por quê? O inimigo toca em você, irmão. Se você permitir, o que acontece? A sua família precisa de você. O seu ministério precisa de você. Se ele tocar em você, ele sabe que não vai acontecer mais nada porque ele tocou em você. Por isso você precisa estar vigilante. Olha o que acontece. E aos cabeças de família, e lhe disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Mentira. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: mentira. Diga assim: nem todo mundo que está edificando é um adorador. Os samaritanos, olha, vamos edificar juntos. Nós já apresentamos oferta aos seus deuses, que também é o nosso Deus. Mas quem está debaixo de um decreto tem discernimento. Quem tem o decreto, vem o recurso e vem o discernimento. Diz assim: não, você não tem parte conosco nisso aqui não. Deus chamou a gente para fazer isso. Vocês não têm parte. Eu quero liberar sobre a tua vida hoje, irmão, discernimentos de espírito. Infelizmente nem todo mundo que está do teu lado, infelizmente nem todo mundo que diz que vai com você, infelizmente nem todo mundo que diz que serve o teu Deus, ele está para te ajudar. Ele quer entrar, ele quer ser introduzido, ele quer causar a derrota. Mas em nome de Jesus, que o Senhor abra os teus olhos espirituais, libere sobre a tua vida o entendimento, porque o teu ministério, a tua casa, a tua família dependem de você. E aí, quando ele não consegue, verso 4, extra, 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Pouco tempo eu falei sobre isso, você deve estar lembrado. Já que não deu para ser introduzido, nós vamos começar a desanimar. Nós vamos começar a fazer com que a obra pare. Sabe por quê, irmão? A proposta do inimigo, ele sabe que você tem um decreto, ele sabe que só você pode fazer com que esse decreto não se cumpra, porque o Senhor já liberou. Já está liberado sobre a tua vida. Já está liberado sobre a tua vida. E ele sabe que ele tocando em você. E o que aconteceu? Começou a vir o desânimo, as inquietações, por causa da mentira que eles inventaram. Então, quando a gente começa a edificar, irmão, não espere que todo mundo vá parar do nosso lado e bater palma. Não é assim. Pelo contrário, quando você começa a edificar, eu disse isso na semana passada, as pessoas gostam de ver o que vai sair quando você trabalha sobre ruínas. Você sabe que as pessoas ficam vendo: quero ver qual vai ser a vida dele agora. Eu quero ver aonde ele vai chegar. Ele estava em ruína, ela estava em ruína. Eu quero ver aonde ela vai chegar. Aí quando cada dia você vai dando um passo, cada dia você vai ficando diferente. Já viu quando a gente vem do mundo, a gente vem até com a fisionomia feia. E a gente vai trocando até, nem todos, né? Mas a gente vai mudando, a gente vai ficando mais bonito, a gente vai sendo transformado.
E se tem uma coisa que o inimigo não gosta é quando você começa a trabalhar sobre ruínas. É quando você tem um decreto e diz aqui mesmo, aonde, aqui mesmo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É aqui que Deus vai fazer, é aqui que Deus vai renovar. Deus não vai tirar você de um lugar para te esconder de nada. Ele vai trazer você de novo para a tua ruína, para que todos vejam que Ele é poderoso, que Ele pode fazer. Então nesta noite, não espere aplausos de ninguém. Quanto mais você edifica, maior são as calúnias, maior são as dificuldades, maior são as afrontas, mas o Senhor está contigo. Mas sabe o que aconteceu? Por causa disso, o povo parou, não dá mais. Quantas vezes você falou que não dava mais? Alguém nunca falou isso? Eu já falei, já perdi as contas. Quando eu falei assim, não dá mais. Até aqui eu vou, mas aqui, como se nós soubéssemos aonde é o nosso limite. E a palavra diz que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde você aguenta. Mas a gente fala, não quero mais, desisti, parei. Não dá mais, essa luta é tão grande que eu desisto. Eu vou parar e vou ver o que vai acontecer. E foi isso que deu. Aproximadamente 18 anos. Aproximado 18 anos, eles pararam de edificar. Sabe, irmão, quando você para, os inimigos crescem e se desenvolvem. Sabe o que aconteceu neste povo, nesta época? Eles pararam, e quando você para, alguém avança. No recomeço é assim. Se você para, alguém avança. Quando eles pararam, 18 anos, foi o crescimento dos outros povos. Começaram a se desenvolver. E sabe, se tem uma coisa que o inimigo, ele tem uma habilidade em fazer com que eu e você acredite, é quando perdemos as prioridades. Porque nesta época agora, o povo começa a edificar o quê? As suas, ninguém leu não, né? As suas casas. Começam a edificar as suas casas, esquecendo a casa de Deus. Quando você para por causa do desânimo, porque você está inquieto, você perde prioridade. Você não sabe o que mais você precisa. Hoje você está aqui, de repente você está dizendo assim, pastor, eu preciso de um emprego, correto. Eu preciso de um carro, correto. Eu preciso de uma casa, correto. Mas eu quero dizer para você que a tua prioridade aqui hoje é a presença do Senhor. Todas as suas fontes estão nele. O que você não pode perder é a presença dele. Porque com Ele você continua. Enquanto você está com Ele, você entende que aquilo que você mais precisa está nele. É Ele que supre você, Ele que segura na tua mão, é Ele que te sustenta, é Ele que enxuga dos teus olhos toda lágrima. Então hoje, que você não perca de maneira nenhuma a prioridade. O que é o primeiro? O primeiro é a presença de Deus. O primeiro, senão você perde o foco. O povo perdeu. Eu fico pensando, 18 anos, pastor Rinaldo, andando e olhando para aquilo que eles começaram a fazer e deixaram de lado. Isso dói bastante. Eu não sei você, mas se eu começar a fazer alguma coisa e por algum motivo eu parar, isso gera dor em mim. Sentimento de, falamos no início, de fracasso, de novo. Você olha, poxa, eu comecei, estava indo tão bem, mas agora paramos, 18 anos. Mas toda vez que você para, segura isso. Chega a hora que Deus vai enviar um profeta. E eu desejo muito ser esse profeta na tua vida hoje. Para dizer, levanta daí da situação que você está. Ainda há esperança para Israel. O nosso Deus não esqueceu de você. Se você tem um decreto, você parou um pouco, não tem problema, é hora de levantar, é hora de recomeçar, porque Deus vai te garantir a vitória.
Então, se eu desejo ser profeta, eu queria que você também fosse. Para quem está ao seu lado, você não sabe quanto tempo ele parou e está convivendo com isso. Fala para ele assim: oh, Deus me trouxe aqui hoje, vai mandar para falar para você voltar, para você recomeçar. Hoje ainda dá tempo de você recomeçar. Ainda dá tempo de você recomeçar. E você sabe que quanto maior o tempo para você voltar a fazer alguma coisa, maior é a possibilidade que você nunca mais volte a fazer. Quando você para de estudar, um ano só, fala assim: eu vou parar de estudar só esse ano. Tem muito disso no seminário, né? A pessoa começa a fazer, ela para. Vou parar, ano que vem eu volto a fazer. Aí o ano que vem nunca chega. Quando vai ver, passaram-se 15 anos. Ela vai voltar? Não vai nada. Ah, já estou velho. Ah, minha mente já não funciona mais. Ah, não sei o que. Isso serve para a escola, isso para algum tipo de trabalho, de emprego. Por isso, irmão, não tem tempo não. O tempo é hoje. Eu tenho que voltar hoje. Não é para amanhã não. O negócio é hoje. Deus está mandando dizer assim: agora. Agora você vai pegar as ferramentas novamente e vai voltar para onde você parou. E vai voltar aonde você tinha começado e por algum motivo parou. Deus está te enviando mais uma vez para essas ruínas, para você continuar fazendo a obra. E no verso 14 do capítulo 6, ele envia os profetas. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Ô irmão, acredita na palavra liberada? Achou maneiro essa mensagem aí. Não é para achar maneiro não. Pastor grita, não é para achar que eu grito. Pastor é lento, não é para achar isso não. É para tu pegar o que eu estou liberando aqui hoje. Eles iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram. Conforme eles voltaram a edificar e prosperar, eles lembravam da profecia. Alguém dizendo: vai, continua. E você vai dormir hoje ouvindo a minha voz assim para: vai, continua, não para, continua. Vai, não desista, não pare, continue orando, continue buscando, porque você vai edificando e também vai prosperando. Versículo 15 do capítulo 6. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Recomeçar, às vezes, vai gastar um tempo que você não esperava. Recomeçar não é como nós queremos. Eram 20 anos, passou tanto tempo, mas está debaixo de um decreto, meu irmão. Deus vai enviar profetas para sacudir você, para dizer: vamos lá, vamos recomeçar, não vamos parar não. As dificuldades, as oposições continuaram, mas desde o momento que você se envolve com o decreto de Deus, você não tem tempo para oposição nenhuma. Desce daí, Neemias. Não posso, cara, estou fazendo uma grande obra. Entre descer e conversar com vocês, eu preciso ficar onde Deus estabeleceu para eu estar. Eu estou aqui porque foi Deus que me enviou a este lugar para que eu fosse um instrumento para reconstruir os muros. Então, se você entende que hoje você é um instrumento para recomeçar alguma coisa na sua vida, você não vai ter tempo para as afrontas mais do inimigo. Não sai da posição que você está. Você está participando desta ministração porque Deus está trazendo você a este lugar. Aqui não tem nada do homem, aqui é Deus que está falando comigo, falando com você, que ainda dá tempo sim, você pode recomeçar sim. E por isso eu quero orar com você nesta noite. Eu queria que você ficasse de pé. Guarda meu coração.